Muito bom dia, pessoal! Deus abençoe a sua casa e a sua vida nessa manhã de quinta-feira. Mais uma vez com vocês aqui para realizarmos a nossa meditação da palavra do nosso Deus. E hoje eu tenho um assunto muito interessante para a senhora. Vamos dar continuação ao que abordamos ontem, que estávamos falando que certos sofrimentos, ou melhor, não vamos falar sofrimentos, atribulações, certos problemas que enfrentamos nessa vida, é para termos experiências com Deus, porque o Deus que é onisciente, que sabe de tudo, onipresente, que está presente em tudo que vivemos, e onipotente, tem todo o poder. Ele está consciente de tudo. Explicávamos ontem que ele permite que enfrentemos situações, porque nessas situações aprendemos a depender de Deus. Somos, como podemos lhe explicar, passamos a ser dependente dele, ter experiência com ele. Falamos aquele assunto de Jó. Jó, depois que viveu tudo o que viveu, ele se tornou uma pessoa melhor, mais experiente. Ele mesmo confessou isso falando: antes eu conhecia o Senhor de ouvir, agora os meus olhos o veem. E há uma preocupação no nosso coração, gente, com respeito a muitos que, ao passar por dificuldade, ao enfrentar situações difíceis, eles desanimam na fé. E é isso que não pode acontecer. Nós temos que ser perseverantes. O Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida, a qual o Pai tem reservado. Então, não vale a pena que você, diante de uma situação difícil, de uma dificuldade, você venha naufragar. Pelo contrário, você deve de fazer como Paulo. Quando pediu forças a Deus, ele pediu que Deus tirasse o espinho da carne, mas Deus disse que não, mas que a graça dele ia bastar. Significa, o favor de Deus, a presença de Deus sustentou ele em todas as dificuldades que ele enfrentou e vai te sustentar também. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se a senhora tem a sua Bíblia, pega ela aí agora. Abra no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 10. Inclusive, gente, daqui a pouco vamos estar realizando aquela oração em favor da sua casa, da sua família. Se você tem um familiar doente, escreve o nome dele aqui abaixo. Se você, de repente, tem passado um problema no seu matrimônio, na sua vida econômica, daqui a pouco, espera aí, vamos unir a fé e juntos vamos pedir a Deus. Tá bom assim? Vamos lá então? Hebreus 5,10 diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisa de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha só que exortação o apóstolo faz aqui aos hebreus. Que quando eles já deveriam de ser mestres, pelo tempo que eles já tinham na presença de Deus ou de convertido ali, eles ainda estavam se comportando como meninos. Mais abaixo eu vou ler para você aqui essa outra parte. E por que o apóstolo falou isso? Porque ele viu ali naqueles cristãos que eles não estavam progredindo, não estavam evoluindo, crescendo. E isso não pode acontecer, pessoal. A Bíblia nos ensina que nós somos aperfeiçoados para o plano da salvação. E quando a pessoa não está crescendo na fé, e o que é crescer na fé? Entenda bem. Crescer na fé é você, através da prática da palavra, você se torna uma pessoa mais madura. Você se torna uma pessoa mais experiente com tudo que você já viveu e agora você já sabe tirar de letra certos problemas
que lhe sobrevém, não deixando que afete a sua fé. Se lembra que o apóstolo falou assim? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, no seu decorrer, na sua carreira, na sua caminhada, ele ia aprendendo, ele ia evoluindo na graça de Deus. Ele ia cada vez mais se tornando mais forte, uma pessoa mais forte. Só que às vezes não é isso que vemos. Há pessoas que estão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos na igreja e parece que ela não aprende com nada que ela passa. Parece que ela está sempre sendo reprovada diante das lutas que ela vive. São pessoas que desanimam facilmente, são pessoas que se deixam levar, às vezes até por causa de uma intriga ali na igreja que aconteceu. Ela fala, eu já não vou mais não, porque tem fulano lá, porque disseram de mim tal coisa. São pessoas que se deixam esfriar por causa de problemas que acontecem, seja familiar, seja de ordem financeira, de saúde. Pessoal, entenda uma coisa, nada pode me afastar do amor de Deus. A minha salvação é o alvo principal da minha vida. E sendo ela o alvo principal, eu não posso permitir que nada nesse mundo venha me distanciar do meu Criador, porque senão eu paro de manter um relacionamento com Deus, eu paro de viver um relacionamento com Deus, e isso vai implicar diretamente na minha salvação. Você se lembra das virgens nércias? Elas não tinham o azeite cheio, e quando chegou o noivo, elas não puderam ir com ele. Por quê? Porque elas se descuidaram. Mas aquelas que eram prudentes, elas mantinham a sua vida, elas mantinham, a expectativa do noivo chegar. Então, elas mantiveram a sua salvação, manteram a sua salvação. Elas, estavam sempre em uma comunhão, podemos dizer assim. Estava orando, estava sempre vigiando, cuidando do seu coração, de não deixar que nada viesse sujá-lo. E assim é o combate da fé, é a vida cristã. Só que essas pessoas aqui em Hebreus, Paulo, quando olhou para ela lá, o apóstolo, ele viu que elas não estavam evoluindo. Pelo contrário, elas estavam paradas, ou de repente até regredindo. E ele então fala, poxa, vocês já deviam de ser mestres, e vocês ainda estão como crianças. Vocês têm que ter, é necessário que alguém vos ensine novamente os rudimentos da palavra de Deus. E quantas não são as pessoas assim? Que espiritualmente já eram para elas estarem evoluídas, diferentes, avivadas, ajudando a outros, mas tem que ficar sempre ali falando com ela o que ela deve de fazer. E por quê? Porque ela não pratica o que ela tem ouvido. Por isso que ele fala aqui, olha, quanto a isso temos muito a dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Esse ouvir aqui é de colocar em prática. Aí, aqui, mais abaixo, ele fala assim, vou repetir, né? Pois embora a essa altura já devessem de ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a pessoa, quando ela é adulta na fé, ela tem mais discernimento, sabedoria. Ela tem a visão de Deus, porque Deus, então, guia ela. Porque ela tem obedecido à voz dele. Ela tem praticado o que ele orienta. Aí eu te pergunto, você sabe que quando Jesus voltar, muitos ficarão. E muitos que um dia estavam dentro de uma igreja. E por quê?
Porque essas pessoas não se aperfeiçoaram para o plano da salvação. O plano de Deus é que, até nos problemas que passemos nesse mundo, venhamos aprender, venhamos nos fortalecer, para assim nos aperfeiçoarmos, de tornarmos cada dia pessoas melhores. Eu separei aqui um versículo para que você entenda. Está em Hebreus 2:10. Diz assim, ó: para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem é por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Você veja que até o próprio Senhor Jesus, ele foi aperfeiçoado para ser o Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Mas, pastor, Jesus não era perfeito, sim, mas vê se a senhora vai me entender. Aperfeiçoado aqui é que ele teve que passar as mesmas coisas que nós passamos. Ele teve que enfrentar as mesmas situações que nós enfrentamos. Porque Jesus enfrentou a calúnia. Jesus enfrentou o desprezo. Jesus enfrentou a traição. E o último foi a morte que ele teve que enfrentar. Então, ele viveu como um ser humano comum. E ali, naquele corpo físico de um ser humano comum, em ter experimentado, em ter sofrido, ele sentiu o que nós hoje sentimos, mas ele não cedeu, porque ele vivia de acordo à orientação de Deus. Então, se a gente viver de acordo à orientação de Deus, nós somos aperfeiçoados para o plano da salvação da nossa alma. Mas se em meio a tribulações, em meio a barreira, dificuldade, sempre estamos caindo, sempre estamos nos deixando levar por um pecado, por isso, por aquilo, então o que vai ser da minha alma? Se eu, no lugar de evoluir, de eu crescer, eu tô aí paralisado. Poxa, não saio da onde estou. Não, pessoal. Tem que mudar. Por isso, a necessidade de priorizar o que é espiritual na sua vida. Então, eu queria hoje deixar essa palavra com a senhora, com o senhor, e fazermos um momento da oração juntos agora, tá bom? Deu para pegar? Deu para entender aí do outro lado? Eu espero que sim. Se não, amanhã a gente vai dar continuação. E você, cada vídeo que você vai entendendo, vai escutando, vai participando, você vai pegando a clareza do que Deus ele espera de cada um de nós, tá bom? Feche os seus olhos aí agora, vamos falar com Deus pelos nomes que estão sendo colocados aqui, pelas pessoas que estão de repente passando um momento difícil. Una sua fé junto com a minha agora. Nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Sabemos, meu Pai, que as lutas vêm, mas o Senhor está presente, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor tem ciência de tudo, mas às vezes o Senhor permite certas coisas para ver qual será a nossa reação. Então, meu Deus, assim como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, dar-nos da tua graça, para que nos momentos de tribulações, de sofrimento, nunca venhamos abandonar a nossa fé, mas que todos venhamos completar a nossa carreira combatendo o bom combate. Por isso, meu Deus, eu te peço por todos que participam agora dessa oração conosco. E te peço também pelos nomes que sabem ser colocados aqui, porque são pessoas que têm enfrentado momentos difíceis, pessoas que têm enfrentado, meu Pai, talvez situações de necessidade, problemas familiares, problemas, meu Pai, às vezes emocional. Talvez essa pessoa esteja agora nos ouvindo, está numa depressão, essa pessoa está presa agora, num leito de dor. Meu Deus, são tantas as adversidades, e só um Deus grande como o Senhor, para estender a tua mão
e nos livrar de todos esses males. Então eu te peço, meu Deus, venha com o teu poder, livra o teu povo, tira esse mal que tem existido sobre a vida dessa pessoa e traga paz a esse coração. Meu Pai querido e amado, guarda-nos, que essa quinta-feira para todos seja uma quinta-feira abençoada. Livra do assalto, do acidente, da bala perdida, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para que nos guarde. Eu apresento a vida de todos que participam conosco dessa oração e eu peço a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém, gente? Olha, que Deus te abençoe, te guarde. Ponha dentro de você esse propósito. Eu vou crescer nas coisas de Deus. Eu vou aprender das coisas de Deus. E você vai ver que você vai ter discernimento para poder lidar com todas as áreas da sua vida. Porque Cristo, Ele é a pedra principal. E tudo que é edificado em cima dele, subsiste. Eu deixo essa mensagem com vocês hoje e até amanhã na nossa continuação. E não se esqueça, compartilha, curte aí. E se você nos escuta do YouTube, você pode também se inscrever aqui. Nós temos uma página para quem me escuta aqui no Face, no YouTube, que tem muitas mensagens lá para que você também possa participar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.